Em Brasília, 19 horas e 10 minutos. Em Assis também, 19 horas e 10 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, falando para todo o planeta Terra. Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. Quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023. O tempo passa, torcida brasileira. 291 dias do ano de 2023. Faltando 74 dias para 2024. Na contagem regressiva, faltando 442 dias para o término do mandato dos atuais prefeitos e dos atuais vereadores, ou 63 semanas. Hoje, dia 18 de outubro, completando 236 dias do acampamento nas terras prometidas para ser o residencial Aprumar. E tem alguma coisa estranha acontecendo nessa história do residencial Aprumar. Mais uma coisa estranha, diga-se de passagem. A Aprumar divulgou recentemente, na sua página no Facebook, em outras redes sociais, que as pessoas sorteadas do residencial Aprumar deveriam comparecer no CRAS 1 da Vila Prudenciana para fazer o recadastramento do CAD único. Eu até dias atrás comentei aqui, e também no programa na rádio, as pessoas sorteadas deveriam fazer o recadastramento em qualquer CRAS. Afinal de contas, é um cadastro único. Tanto faz ser na Prudenciana, ser na Vila Progresso, ser no centro. Isso não importa. No São Fernando do Vale. O que importa é fazer o recadastramento no CAD único. No entanto, atendendo a essa orientação da Aprumar, algumas pessoas sorteadas naquela manhã no ginásio Jairo Ferreira dos Santos decidiram procurar o CRAS na Vila Prudenciana. Ainda não é o dia do recadastramento, mas foram lá para perguntar, precisa trazer alguma coisa? E a informação lá, não estamos sabendo nada disso não, de casinha da Aprumar, a gente não sabe nada disso aqui não. Tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Mais essa coisa estranha, né? Mais essa coisa estranha. Tudo está muito estranho desde o começo, nessa história do residencial Aprumar. Está tudo muito estranho desde o começo. Muita gente suspeitando que foi um estelionato eleitoral. Enfim, o fato é, passados 7 anos do cadastramento, quando as famílias foram lá, entregar a documentação naquela madrugada gelada, fria, de junho de 2016, faltando pouquinho tempo para a eleição, o prefeito já em campanha, cumprimentando um por um na fila, deve ter levado um monte de foto daqueles que ficaram na fila esperando a casa própria. Depois de eleito, o prefeito realizou uma farsa de um sorteio. Por que é uma farsa? Não um sorteio. A farsa é sortear algo que não existe. Enfim,
E as famílias agora decidiram ocupar as terras para pressionar a Aprumar, pressionar a prefeitura, que também não fez a sua parte, deveria ter feito lá a infraestrutura, a rede de água, a rede de esgoto, galeria, asfalto, guia de sarjeta. Não moveu uma palha sequer ali. E as famílias decidiram entrar lá para pressionar. E agora, depois que o ministro Alexandre Padilha veio aqui, assumiu o compromisso de fazer intervenções junto à Caixa Econômica Federal, depois daquela audiência na Justiça Federal, o povo decidiu se mexer ou fazer de conta que está se mexendo e divulgou que é para as famílias procurarem o CRAS na Prudenciana. Tem alguma coisa estranha, mas já tem gente cuidando dessa situação. O fato é que continua lá, a terra nua, crua, esperando as 239 casas. E a gente continua aqui defendendo e apoiando essas famílias para que tenham finalmente o sonho da casa própria realizado. Por falar em casa própria, ontem nós vivemos um dia bastante tenso, preocupante, triste, agonizante, com um incêndio em um edifício residencial. Dezenas de moradores que têm os seus apartamentos na Torre 2 do edifício Atlanta tiveram que deixar os seus apartamentos ontem e procurar refúgio na casa de familiares, na casa de amigos, porque a determinação do Corpo de Bombeiros, dos engenheiros, dos técnicos em segurança, foi que o prédio, na Torre 2, alvo de um incêndio, fosse desocupado. E ontem, no comecinho da noite, inclusive vocês devem ter acompanhado, nós fizemos uma transmissão ao vivo, claro que sem muita qualidade técnica, porque estava no escuro, aquela torre estava apagada, a rede de energia foi desligada, assim como a rede de gás. Mesmo assim, foi possível captar as palavras do capitão Marçal, comandante do Corpo de Bombeiros, que gentilmente e sempre de maneira educada nos atendeu para trazer um panorama completo da situação. Muita gente até falou, Burguês, você não vai lá à tarde que está pegando fogo? Eu vou lá fazer o quê? Gravar imagens. Vários populares gravaram de diferentes ângulos. A preocupação maior era saber com relação ao risco de ter vítimas e as causas do incêndio. A prioridade é do trabalho do Corpo de Bombeiros. A prioridade é apagar, controlar o fogo, evitar que o fogo propague para outros apartamentos, para outros andares. Quem tinha condição de ajudar, ajudou. Inclusive acionando empresas da região que tem caminhão-pipa para auxiliar no combate às chamas, o Corpo de Bombeiros. A prioridade era essa: apagar o fogo, evitar que o fogo se propagasse para os demais apartamentos e para os demais andares. E, às vezes, tem muita gente da imprensa que chega, quer ter prioridade, conversar com o comandante, conversar com alguém. A prioridade é atender a ocorrência. A imprensa pode ser atendida depois. E foi assim que eu agi. Por volta de praticamente esse horário, 7h15, 7h10, ontem, nós fomos lá no edifício Atlanta, esperamos a situação ficar controlada. Quando o comandante capitão Marçal foi praticamente dispensar a tropa, é que nós fomos conversar com ele
para saber, inclusive, o que aconteceu. Algumas informações, obviamente. Algumas informações. Claro que o comandante, hierarquicamente, tem os seus superiores, ele é subordinado, e diplomaticamente, ele também evitou fazer alguns comentários que se tornaram recorrentes ontem, após o atendimento, que era o mais preocupante, após o atendimento da ocorrência. Um deles é da falta de uma escada Magiros. O que é a escada Magiros? Aquela escada que você consegue chegar bem mais alto do que as escadas comuns. Bem mais alto. E eu até perguntei para ele, o papel de jornalista, né, sobre a escada Magiros. Ele falou, olha, a situação aqui foi controlada, não teve necessidade. Mas a pergunta é, e se o fogo fosse num andar acima? 2, 3, 4, 5 andares acima? Bom, mas primeiro vamos ouvir o áudio, porque ontem nós transmitimos ao vivo, por vídeo e por áudio. Como foi à noite, embaixo da torre que havia sido desligada a energia elétrica, ficou muito escuro. Então, o importante é ouvir o áudio, que eu vou reproduzir para vocês a entrevista que nós fizemos ontem com o capitão Marçal. Vamos ouvir. Capitão Marçal, por favor, poderia falar para a Rádio Interativa e para os amigos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, qual é a situação nesse momento? Os apartamentos estão sendo evacuados por medidas de segurança? Boa noite. Boa noite a todos. A primeira medida aí foi o controle do incêndio, juntamente com o engenheiro da prefeitura, o engenheiro da Defesa Civil e o engenheiro do próprio edifício aqui do prédio. Foi feita uma avaliação no andar que pegou fogo e a orientação para as pessoas é não permanecerem no prédio hoje. Algumas foram liberadas a pegar seus pertences aí. No andar onde teve o incêndio, no andar acima e no andar baixo, está interditado. Não teve condições de ficar por questões de segurança para as próprias pessoas que moram aqui. O incêndio começou no segundo andar, é isso? No segundo andar. No segundo andar, nós fomos em um dos apartamentos. O segundo andar, o primeiro e o terceiro estão interditados. Sim, o segundo andar, o primeiro e o terceiro estão interditados. E os demais, a orientação é para que os moradores deixem, ou pelo menos nessa noite, não permaneçam nos Não apartamentos. permaneçam nos apartamentos. Retirem seus pertences, tranquem os apartamentos e procurem um outro local para permanecer essa noite. Daqui amanhã pode ser, amanhã provavelmente, ou provavelmente com certeza, vai vir os engenheiros que irão fazer uma avaliação minuciosa durante o dia e aí vai verificar se tem condições ou não de permanecer. Sem registro de vítimas. Sem registro de vítimas, graças a Deus, vítimas graves. Teve vítimas aqui na luz de fumaça, teve vítimas que ficaram retidas no elevador e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros. Bom, o trabalho do Corpo de Bombeiros de Assis contou com policiais de outras cidades e de outros grupamentos. Sim, veio bombeiros de Paraguaçu Paulista, de Cândido Mota e de Rancharia, que trouxeram tanto equipamento de proteção respiratória quanto outros equipamentos e auxiliaram na condução dos trabalhos. Capitão, é a perícia que vai dizer qual teria sido a causa do incêndio? Sim, com certeza. A gente vai indicar agora tanto para a Polícia Civil quanto para a perícia o apartamento e eles vão identificar com uma análise mais minuciosa onde provavelmente iniciou o foco de incêndio. A rede de energia desligada. Rede de energia desligada, rede de gás já foi orientada a desligar e permanecer desligada até que técnicos verifiquem o local e toda a rede para verificar se nada foi comprometido. Porém, o andar foi comprometido, toda a parte elétrica e toda a parte de gás que tem lá. Isso nessa torre 2, a torre 1, os moradores podem estar normalmente. Isso, só nessa torre aqui que a gente ouve o incêndio, a outra torre normalmente não foi atingida nada. Confirma a informação que um animalzinho teria morrido? Por enquanto não chegou ao meu conhecimento. Foi feita toda a varredura, todos os animais que foram encontrados foram retirados, os moradores foram retirados e a gente está levantando informações aí, porque existem apartamentos em que o morador não estava. E a gente está tentando localizar e verificar o animal se está com ele ou não. Capitão, quais as dificuldades que a cidade enfrenta para combater um incêndio num prédio com tantos andares? Imagino que nos últimos anos tenha sido o primeiro. Uma experiência que serve para o Corpo de Bombeiros, inclusive, avaliar a sua atuação e verificar as necessidades. O que o senhor entende que ainda precisa para um
mobilidade tiveram que ser retirados no braço mesmo ou com apoio de cadeiras. Havia necessidade de escada Magiros? Não necessariamente porque era no segundo andar. Então, o local em si, os nossos que a gente temos aqui, conseguiu atingir pela altura do que foi no segundo andar. Capitão, nesse momento o trabalho da tropa encerrado? Nesse momento, o trabalho da tropa, a maior parte dela encerrado, porém alguns vão ficar aqui para auxiliar os moradores na evacuação de maneira segura, com calma, e para terminarem o rescaldo. O que é o rescaldo? Verificar novamente o apartamento e adjacentes ali, se está seguro, e isolar o local para a gente transmitir a informação ao policiamento e a perícia, e assim encerrar os trabalhos dos bombeiros. Sabe onde é o foco inicial no apartamento? Provavelmente se deu ou na cozinha ou na lavanderia, porque é onde foi constatado o maior dano e a maior caloria, e é onde os bombeiros que chegaram inicialmente viram primeiramente o foco de incêndio. Não havia nenhum morador no apartamento. Nesse apartamento não. Nesse apartamento não. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, capitão. Obrigado, dispõe por conta. Muito bem. Está um pouco baixo, né? Porque é tudo muito amador aqui. A gente vai com um celularzinho, como diz o outro, bequetrefe, mas conseguimos captar o áudio do comandante, que é o mais importante. Vocês perceberam que eu perguntei sobre a necessidade de uma escada Magiros. E aí o comandante falou, nesse caso específico, não, porque foi no segundo andar. E a pergunta é, não preciso nem fazer, está todo mundo fazendo a mesma pergunta aí, né? E se o fogo se espalhasse pelos andares acima? O que, felizmente, e graças a Deus, não aconteceu. Primeira questão, parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros. São heróis. São heróis. Isso não há dúvida. Isso é inquestionável. Você tem que enfrentar o fogo, a alta temperatura, a fumaça, para salvar vidas ou salvar um patrimônio. Tirar as pessoas da área do perigo. E o perigo não é apenas a chama, é a fumaça. Fumaça altamente tóxica. Fumaça do colchão, da espuma. Vocês perceberam algumas imagens que foram captadas das imediações? A cena lembrava, inclusive, aquelas torres gêmeas no ataque dos Estados Unidos. Falo que lembrava por conta da fumaça que saía do andar onde pegou fogo. Aqueles prédios lá em Israel, onde, infelizmente, a gente está convivendo com mais uma guerra, e aquelas bombas, aqueles mísseis atingindo prédios e aquela fumaça toda. Algo que causa muito medo, que causa muito espanto. E esses bombeiros, homens, mulheres, pais, mães de famílias, correndo o risco para salvar os moradores e o patrimônio. Então, essa é inquestionável. É inquestionável o nosso reconhecimento ao trabalho do Corpo de Bombeiros. A cada um deles, desde aquele que fica lá no caminhão, que liga a água, que vai até a mangueira, até aquele que está na ponta da mangueira, jogando no foco do incêndio, aos que estão repondo equipamentos, todos eles têm um papel fundamental. E é inquestionável o reconhecimento que a população
tem com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas isso não nos impede, inclusive, para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros, para auxiliar a ação do Corpo de Bombeiros, a sociedade, principalmente as autoridades, o poder público, cobrar equipamentos. Há quanto tempo a cidade já tem vários e vários prédios com mais de 5, 6, 10, 12? Vai ser construído um prédio agora, ouvi a propaganda de 25 andares. É um espigão. Ali no antigo Diocesano, me parece que o nome é Atacama ou algo parecido. A do Aço vai construir. Então, quantos prédios nós temos construídos nos últimos 20 anos e o Corpo de Bombeiros se readequou? Tem equipamento suficiente para, eventualmente, apagar um incêndio no 10º andar de um desses prédios? Essas perguntas precisam de resposta. E mais do que resposta, precisam de equipamentos. Ficou nítido, ficou claro, não tem. O Corpo de Bombeiros não tem uma escada que chegue até o 5º, 8º andar. Se eventualmente precisar socorrer uma pessoa, se não tiver como descer pela escada, não tiver como passar, se locomover pelo elevador. Então, o incêndio ocorrido ontem, por ter sido no horário que foi, já diminuiu consideravelmente o risco de ferimentos e até morte. Imaginem um incêndio desse no mesmo local, 10 horas da noite. Com os apartamentos, com as famílias todas lá dentro. Imagine o pânico, a correria, o risco que todos estariam correndo, todos querendo sair pela mesma escada, todos querendo sair pelo mesmo elevador. O horário que aconteceu o incêndio, à tarde, a maioria dos moradores estava trabalhando. O local onde o fogo começou, no 2º andar. 2º andar significa 5 metros do nível do solo. Graças a Deus e graças à ação humana dos bombeiros, não tivemos uma tragédia. Graças a Deus, não tivemos uma tragédia. Se esse fogo propaga para os andares superiores, o que seria? Como chegaria a água até lá? Sem uma escada, imagino. Ah, português, mas você gosta de colocar defeito em tudo. Não é colocar defeito em tudo. O que aconteceu ontem foi uma lição para todos nós. Uma lição para todos nós. Não apenas para o Corpo de Bombeiros, para todos nós. Porque nós, às vezes, a sociedade reivindica, faz abaixo-assinado por uma questão minúscula, se comparada à necessidade de um equipamento de segurança para salvar vidas. Até ontem, o incêndio acontecer, você tinha ouvido alguém, alguma autoridade, falar que está lutando por uma escada Magiros para o Corpo de Bombeiros de Assis? Não. Porque, graças a Deus, infelizmente, não foi preciso. Agora,
Agora está escancarado, está evidente que nós precisamos atualizar e melhorar os equipamentos do nosso corpo de bombeiros. Isso não é nenhum tipo de crítica ao comandante, a ninguém. Absolutamente. Absolutamente. O nosso papel enquanto cidadão é cobrar do poder público segurança. E a responsabilidade da segurança é do poder público. Fazer investimentos para que o Corpo de Bombeiros, numa ocorrência como essa, esteja suficientemente equipado e preparado para atender as adversidades. É uma questão extremamente primária, essa, a da segurança. Quantos prédios nós temos atualmente em Assis com mais de 5, 6, 8 andares? E esses prédios são espalhados pela cidade. Em praticamente todos os bairros, nós temos prédios residenciais com 4, 5 andares. A começar lá pela Vila Prudenciana, onde tem um condomínio com vários prédios, várias torres. Depois ali na Vila Xavier, atrás da Autocapas Cristo Rei. Próximo ao Clube São Paulo, com 3 andares ou 4 andares. Os edifícios que estão sendo construídos e finalizados lá no Morro, lá no bairro São Cristóvão, São Jorge, São João. Lá nas imediações do antigo diocesano, prédios sendo construídos. Na região central da cidade, vários prédios. Na Vila Dileta, no Jardim Europa. Hoje nós temos, eu imagino, mais do que 2 dezenas de prédios com uma altura significativa e que, eventualmente, sendo necessário, o trabalho do Corpo de Bombeiros precisa de uma escada Magiros. Por que é que não temos ainda? Agora eu tenho certeza que na segunda-feira, na sessão da Câmara, será um requerimento apresentado e assinado por todos os vereadores, cobrando o poder público, etc. e tal. Está coberto de razão, tem que fazer isso mesmo. Já que não pensamos antes, a lição foi dada. Está aí a lição dada ontem. E ficou evidente essa questão. E, além disso, a nossa rede de hidrantes, reservatórios de água. Ontem eu conversava com o Queco, que inclusive está nos acompanhando aqui. Ele é morador lá da Torre 1. E ele, preocupado, ontem auxiliando, assim como vários moradores, você percebia o medo dele, a preocupação, ligando para as empresas que tinham caminhão-pipa. Veio lá, destilaria Água Bonita de Tarumã. Imagine, encher um caminhão-pipa lá em Tarumã até chegar em Assis. A Conte de Cândido Mota também deslocou um caminhão-pipa para auxiliar. Aí eu pergunto, a rede de hidrantes nas imediações destes edifícios residenciais e comerciais está sendo suficiente? Aqui no Jardim Europa tem 2 prédios, um já habitado e um outro sendo construído, maior ainda. Nas proximidades tem hidrante com água suficiente para abastecer uma viatura? Que a viatura sai lá da Vila Operária, ela chega, acabou a água, ela precisa reabastecer. E onde é feito o reabastecimento? Nos hidrantes mais próximos. Então, toda essa questão precisa necessariamente
ser mais do que discutida, providenciada. Providenciada. Isso é segurança pública. Segurança pública. Estão me lembrando aqui, além dos prédios, nós temos hospitais. O Hospital Regional, o prédio onde hoje a Santa Casa tem as suas unidades, também no Jardim Europa. Enfim, ficou evidente que nós precisamos de mais equipamentos. O Corpo de Bombeiros em Assis tem uma boa instalação, tem boas viaturas, tem equipamentos para salvamento, para resgate, etc. Tem. Mas ontem ficou claro e evidente que nós precisamos mais. Precisamos de uma escada Magiros, imagino que outros equipamentos também. O comandante falou, veio uma equipe de rancharia trazer respiradores, equipamentos que foram usados ontem. Ah, português, não teve vítima? Teve vítimas. Vítimas que inalaram a fumaça. Não tivemos vítimas graves, felizmente. Pessoas que no medo, no desespero, não conseguem sair de dentro do apartamento. Tem pessoas que têm pânico. Não conseguem, ficam inertes, não conseguem sair. E precisa o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, repito mais uma vez, o nosso reconhecimento a esses heróis. Mas isso não impede que a gente cobre do poder público melhoria nos equipamentos. Mais equipamentos para o atendimento de ocorrências semelhantes como essa. Que até ontem não havia registro. Eu não me lembro. Acho que a última vez que tivemos uma necessidade como essa, num predinho de 2, 3 andares, foi quando caiu um avião. O avião bateu lá no Gerolim. Isso na década de 70. Nem Corpo de Bombeiros tinha em Assis. O que é que está me lembrando aqui de moradores que ficaram presos, trancados no elevador? Imagine, você tem que apagar o fogo, tem que descobrir onde parou o elevador, onde ele está parado, e tirar as pessoas que estão trancadas. Imagine o pânico dessas pessoas presas num elevador. Então, felizmente, por Deus e pela ação humana do Corpo de Bombeiros, de todos os bombeiros de Assis, de Cândido Mota, de Paraguaçu, de Rancharia, dos policiais militares, de todos, dos voluntários, dos próprios moradores que se ajudaram mutuamente, mesmo que para acalmar. Hoje eu conversei com uma pessoa, estava ela e o filho dela na frente lá do prédio quando começou o fogo e muita gente tirando o carro, saindo lá do prédio e muita gente passando na rua, na Dom José Lázaro Neves. E eu conversei com uma amiga, ela e o filho fizeram o papel de agente de trânsito lá. Para, tá saindo, tá pegando fogo lá, o povo tá saindo com o carro. Até que chegasse alguém do departamento de trânsito. Então ficou evidente fica evidente o nosso reconhecimento ao trabalho do Corpo de Bombeiros, mas ficou evidente também que nós precisamos rediscutir os equipamentos que nós temos no Corpo de Bombeiros em Assis. No mais, agradecer a Deus, porque não tivemos uma tragédia em Assis. E agradecer também a todos os que tiveram envolvidos. Tá bom? Vamos dar notícia boa? O incêndio, claro que foi uma péssima notícia. A notícia boa é que não tivemos morte, tivemos danos materiais, o apartamento ficou praticamente destruído, os apartamentos, né, do segundo andar
O terceiro e o primeiro foram interditados, os demais tiveram que ser desocupados, enfim. Mas vamos dar uma notícia boa aqui da região? Eu recebi agora, eu já vou antecipar, que eu não conheço as pessoas que anunciaram esse empreendimento. Espero, sinceramente, que seja algo factível, algo real, algo que esteja já planejado para começar e não parar. A notícia vem da vizinha cidade de Palmital. Vizinha cidade de Palmital, que terá um empreendimento que, assim que for concluído, vai ser motivo de orgulho para Palmital e um pouquinho de vergonha para nós, acessenses. Vamos ouvir? Repito, quando estiver pronto, quando estiver funcionando. É sempre bom isso, né? É sempre bom ver as vizinhas cidades, os municípios vizinhos crescendo. Isso faz muito bem. Eu imagino quantos palmitalenses trabalhem em Assis, porque não tem vaga de emprego lá. Vocês vão tomar conhecimento agora de algo que foi divulgado hoje e que, ao ser concretizado, vai significar um avanço para toda a nossa região, não apenas para Palmital. Vamos até para as vizinhas cidade de Palmital para ouvir esta boa notícia que é dada pelo presidente da Associação Comercial de Palmital. Boa tarde, pessoal. Eu sou presidente da Associação Comercial Industrial de Palmital, estou aqui com o Djalma, meu sócio na empresa Belloni, e hoje, né, assinamos o contrato de compra deste terreno, né, hoje, 18 de outubro de 2023, né, estamos aqui fazendo esse vídeo para divulgar. Aqui será construído o Palmital Plaza Shopping. Investimento aí em torno de 36 milhões de reais que estaremos fazendo nessa área, onde inicialmente vai gerar 220 vagas de emprego no início da obra, e quando, ao final dos 30 meses, que é o prazo para a entrega do shopping, estaremos aí com entre 1.000 e 1.200 vagas de emprego geradas pelo shopping que será construído aqui. Aqui somente pensando no crescimento e desenvolvimento da cidade de Palmital, geração de emprego para a nossa juventude e para a nossa sociedade de Palmital. Aqui será um shopping onde terá 6 mil metros de construção do shopping, uma churrascaria, um posto de combustível, cinema, supermercado, tudo está dentro aqui, né? Então, muito em breve teremos mais novidades. Hoje é realidade, né? Deus conosco, à frente de tudo, e assim sempre nós estaremos vencendo. Desenvolvimento e crescimento de Palmital. Belloni, a empresa Belloni, em parceria com a ACIPAG, Associação Comercial Industrial de Palmital. Isso é para todos os palmitalenses. Quem acredita, estamos aqui. Isso é a realidade. Ouviram? Boa notícia, não? Boa não, ótima notícia. Só torcer para que seja concretizado. Hoje, pelo que a gente entendeu, foi o lançamento do empreendimento Palmital Plaza Shopping, nessa área adquirida pelo presidente da Associação Comercial, pela empresa dele, né? Um shopping que terá cinema, supermercado, posto de combustível e, claro, as lojas, enfim. Um shopping que, segundo ele, na fase de construção, deve receber 220 trabalhadores da construção civil e, depois de pronto, 1.200 trabalhadores. É muita gente, né? Muita gente. Sucesso é o que a gente
deseja para o presidente da Associação Comercial de Palmital, ao seu sócio, enfim, e à população de Palmital. Quem ganha? Toda a nossa região. Não é apenas Palmital que ganha, é toda a nossa região. É muito bom ver Cândido Mota crescendo, a AGI, quem vai para São Paulo, vê ali um pouco antes do posto Alexandria, do lado esquerdo, aquela enorme indústria, dá um pouquinho de inveja e tristeza para nós, assisenses, né? Que perdemos essa empresa que tantos empregos gera. E agora, um pouco mais adiante, nós teremos em Palmital esse Palmital Plaza Shopping, com a possibilidade de recrutar 1.200 trabalhadores. É muita gente, né? É muita gente. Eu tenho um pedido aqui da APOESP para divulgar um ato que estará acontecendo na sexta-feira, em São Paulo. Vamos ouvir. Os cortes nas verbas da educação. Queremos mais creches, mais escolas, educação pública de qualidade, inclusiva, que atenda os interesses dos filhos e filhas da classe trabalhadora. Queremos carreira e salários dignos aos profissionais da educação, concursos para os professores, diretores, supervisores e funcionários. Exigimos o fim do autoritarismo e assédio moral nas escolas. Todos juntos, relançaremos o grito pela educação pública de qualidade no estado de São Paulo, com dezenas de entidades e movimentos educacionais, estudantis, sindicais e populares. Dia 20 de outubro, às 17 horas, na Praça da República, em São Paulo, após a Assembleia dos Professores. Participe! Está o pedido aí dos professores que, mais uma vez, em luta pela melhoria das condições do ensino público no estado de São Paulo. Ontem, terça-feira, em razão do episódio do incêndio no edifício Atlanta, onde, inclusive, nós fizemos a nossa transmissão ao vivo de lá, entrevistando o capitão Marçal, nós não conseguimos ontem reproduzir o comentário da nossa amiga Maristela. Então, vamos reproduzir agora. Ela que quinzenalmente traz sempre um comentário para a nossa reflexão. Vamos ouvir a nossa amiga Maristela. Seja bem-vinda, Maristela. Oi, pessoal. Como vocês estão? Hoje eu estava pensando, e algumas conversas que eu tive nesse final de semana me fizeram ter mais certeza ainda de que cada segundo da nossa vida está aí e acontece para nos ensinar alguma coisa. E esses ensinamentos só fazem com que a gente amadureça e desenvolva cada vez mais. O que a gente precisa fazer é prestar muita atenção nas pequenas coisas e nas grandes também que acontecem na vida da gente, né? E aí eu cheguei a pensar assim, quantas coisas nos incomodam, né? O que será que essas coisas que nos incomodam está nos ensinando? Eu acho que atenção e paciência. Essas coisas que nos incomodam, que tal a gente começar a prestar mais atenção nelas e ter mais paciência até para resolvê-las ou para aceitá-las? Outras coisas nos atemorizam. Quantas situações que não conseguimos resolver por medo de errar, por medo de machucar alguém, e a gente fica daí sempre protelando uma decisão. Essas coisas que nos metem medo nos fazem ter coragem de enfrentar. O enfrentamento precisa de muita coragem e tantas coisas na nossa vida nos dão essa oportunidade
de criar forças e ter coragem. Coragem para decidir, coragem para dizer não, coragem para se jogar numa nova situação. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é: vamos prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, nas coisas que acontecem, nos fatos que escutamos, que sabemos. Tudo precisa de atenção, paciência e coragem. A vida nos ensina a cada minuto. Uma boa semana para todos e até daqui 15 dias, com muita coragem. Obrigado, Maristela. Obrigado, Maristela. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir novamente. Tem muita gente que, ao se despedir de alguém, fica muito, além de consternada, como todos ficamos, mas fica muito para baixo, sem querer reagir. Perde um pouquinho o sentido da vida quando a gente enterra alguém que faz parte do nosso círculo de amizade. Eu já disse algumas vezes que todas as vezes que eu enfrento uma situação dessa, eu saio de lá com a pretensão de viver mais intensamente ainda. Por estar vivo. Fazer o que esse nosso amigo ou essa nossa amiga que sepultamos não podem fazer. Hoje eu sepultei mais um amigo com quem trabalhei por alguns anos na Rádio Cultura. Eu era repórter da Rádio Cultura e a rádio tinha uma viatura. E a rádio, durante alguns anos, contratava um motorista para me levar nos lugares para fazer reportagem. Foi, aliás, uma boa medida tomada pela direção da rádio, porque vira e mexe você estar sozinho numa... Nem sempre é uma entrevista calma, nem sempre é uma entrevista tranquila. Há situações que a importância de ter alguém do lado é fundamental. Não que seja uma espécie de segurança física, mas é uma segurança por ter alguém do seu lado. E durante muito tempo eu trabalhei com Mário Zibordi, que tinha o apelido de Budão. Uma figura fantástica. Alegria em pessoa. Uma alegria em pessoa. Divertido, gostava de contar piada. Alegre. Sabe quando você começa o dia ao lado de uma pessoa alegre, o seu dia fica alegre também. Ela irradia alegria. Ter alguém para conversar, para dialogar, para às vezes desafogar alguma mágoa, desabafar, é muito bom. E durante muito tempo nós caminhamos juntos, trabalhamos juntos. Vivemos situações inusitadas, delegacia, enfim, vários locais. E ele sempre foi muito divertido, muito alegre, mas ponta firme, parceiro mesmo. Tanto que depois que ele saiu da rádio, foi trabalhar em outros serviços, a gente continuou tendo amizade. Me lembro, agora inclusive, que ele morava ali próximo à escola Lucas Thomas Mann, que tinha um cômodo na frente lá, que não era usado. Ele falou, vamos colocar o Jornal da Segunda aqui.
Aí ficou o Jornal da Segunda funcionando um tempo lá. Aí ele começou a fritar batatas, vendia batata, lutava com a vida, até finalmente ser aprovado num concurso, entrar na prefeitura municipal e ser motorista de uma ambulância. Enfrentava problemas de saúde, em especial uma diabetes que não conseguia controlar, e lamentavelmente ontem nos deixou. E hoje pela manhã nós estivemos lá para despedir da Zuleika, sua esposa, hoje funcionária da Sabesp, aos filhos que eu conheci menininhos. Menininho, o Mário, a menina eu vi nascer, literalmente. O dia que ela nasceu, nós trabalhávamos juntos, nós fomos lá até no hospital. O dia que nasceu a pequenina Maíra, hoje são adultos. É muito difícil sepultar amigos, no despedir de amigos, saber que não teremos mais a oportunidade de conversar, brincar, divertir, contar piada, lembrar o passado, mas ao mesmo tempo nos motiva a viver com maior intensidade e bem a propósito do que falou a Maristela. E isso cada dia mais se torna uma lição de vida, né? Cada segundo da sua vida próximo é o mais importante. Que a gente possa viver intensamente cada segundo, cada momento, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana. A vida é feita de momentos, de segundos. Agradeço muito a você, minha amiga, a você, meu amigo, que nos dão o prazer da companhia todas as noites aqui no Português Livre para Falar. Um abraço. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa quarta-feira. Hoje, lamentavelmente, também perdemos o nosso Chico da Autoescola Rosana, como era bastante conhecido, o nosso Francisco Amaral, sepultado agora à tarde também. Bastante triste. E ontem foi sepultado aquele morador de rua que foi atropelado no dia 10 de outubro. Ele não havia sido identificado ainda, havia sido reconhecido, mas agora foi identificado, devidamente identificado, e o delegado ontem já liberou o corpo para o velório e sepultamento. Foi sepultado ontem o Ismael Pereira da Silva, de 79 anos de idade. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Uma boa quarta-feira e uma ótima metade da semana que vem pela frente. Um abraço e até amanhã, 6 horas da manhã, na Rádio Interativa, no programa Acorda Assis. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.